né, com o professor Armando também. E quem está me acompanhando aqui hoje é Helena, nossa intérprete de Libras. Helena fazendo essa acessibilidade aí, né, aos estudantes surdos. Helena, maravilhoso esse trabalho de vocês, coisa boa ter vocês aqui, tá bom? Se a gente puder dar uma passadinha aí no slide, por gentileza. Vamos lá, para a gente começar aqui. Também, gente, olha só. Lembra do seguinte, hein? Quem não baixou ainda o aplicativo do Educa Recife, então façam isso, tá certo? Principalmente os estudantes da rede, porque vocês têm garantido aí um pacote de dados para poder assistir às aulas pelo aplicativo, tá certo? As aulas do Educa estão todas disponíveis lá. Também temos um chat, né? A gente pode interagir durante a aula, tá certo? Então, por falar em chat, né? A gente tem aqui uma professora que vocês já conhecem, que é a professora Vanessa. A professora Vanessa está aí no chat, se vocês quiserem, né, participar, né, professora Vanessa? Bom dia. Bom dia, olá, meus amores. Pois é. Vem cá, Vanessa, vem cá. Ah, não, tá. Então, gente, ó, vamos seguir aqui. Se você não baixou ainda, baixa lá. Olha o QR Code. Billy acabou de colocar o QR Code aí pra gente, tá? Então, aponta o celular aí, tá? Aponta a câmera para esse QR Code, baixa ele, tá certo? E se você quiser assistir essas aulas no YouTube, também pode. Então, procurem lá a plataforma do Educa Recife no YouTube, tá certo? Se inscreve lá para receber as notificações, né, de aulas novas. Todos os dias nós temos aulas novas aí, saindo diretamente aqui do forno, tá certo? Então, nossas aulas são preparadas para vocês, gente. Então, aproveitem, né? A gente pensa muito em cada um de vocês na hora que está preparando, tá certo? Agora sim. Agora a gente vai falar com a professora Vanessa. Olá, professora Vanessa. Olá, agora sim, tivemos uns probleminhas técnicos aqui, acontece, né? Ao vivo Acontece é assim. ao vivo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui novamente, né, para trabalhar aí sustentabilidade e eu já dei o meu bom dia aqui no chat, a professora Carol já deixou o recado aí, a importância, né, dessa interação para a gente aprender, né, e construir juntos aqui o conhecimento, certo? Eu estou aqui bem atenta para os comentários, dúvida de vocês e vamos lá, né, professora Carol? Vamos lá, gente. Então, como eu disse a vocês no iniciozinho, né? A gente não, né? A professora Vanessa e o professor Armando já tinham começado a falar com vocês, né? Sobre a política de incentivo ao consumo, essa dependência das compras, né? O consumismo, né, galera? E também, ó, consumismo e felicidade, né? Essas coisas estão atreladas, mas será que isso é uma coisa bacana, né? Então, tenho certeza que eles já falaram sobre isso tudo com vocês bem direitinho e também sobre consumo sustentável, né? Aí, por que eu estou falando isso? Porque a nossa aula de hoje, ela está relacionada com essa questão do consumismo também, para a gente entender como é que a gente pode ter um cotidiano diferenciado, se os países, né, o nosso planeta todo, né, os seres humanos, começarem a ter outras ações, né, no dia a dia. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Joga aí na tela, Billy, por gentileza. Vamos dar uma refletida aí sobre essa figura. Olha só, o que a gente está vendo aí? Tem o mapa do Brasil, que está sentadinho na cadeira, né? Ele está de frente para um quadro, e esse quadro está escrito sustentabilidade. E quem está dando a aula, né, nesse quadro aí, é uma fábrica. Vocês estão percebendo? A fábrica, ela está aí personificada, né, como se fosse uma pessoa, e ela está apontando para o quadro sustentabilidade. Mas no entorno da fábrica a gente vê que está saindo o quê? Uma poluição atmosférica aí, né? Uma fumaça, né, estranha, uma fumaça escura saindo dessa fábrica e também saindo dejetos aí pelo esgoto da fábrica, poluindo o nosso rio, né? Então, o que a gente pode pensar em cima dessa figura aí, hein?
O que é que vocês acham? Alguém já se manifestou hoje aí, professora Vanessa? Não, professora Carol, mas a gente precisa, né, como a professora Carol colocou, muito bem colocou, uma mudança cultural, de fato, né, uma mudança, mudar essa visão, né, enquanto a gente estiver pensando, né, só no mercado, aí nesse processo de lucrar, né, como vem aí a partir dessa questão aí das indústrias e tudo mais, e a gente não pensar na preservação do meio ambiente, a gente não vai evoluir muito não, né? A gente vive um momento de crise ambiental, a gente trabalha muito nas aulas de sustentabilidade, falando sobre isso e, de fato, né, por isso que é tão importante se existir, né, educação ambiental, se está falando muito sobre isso, porque a gente precisa mudar a nossa visão, né? Precisamos dos nossos recursos naturais, né, para poder viver em harmonia, mais equilibrado, senão a gente vai desgastar o nosso planeta Terra e a gente já está sofrendo, né, as consequências aí. A gente sofre com a questão da poluição, né, nos nossos rios, a gente sofre com a poluição atmosférica, certo? A gente fala sobre aquecimento global, né, tudo isso impacta. Né? As doenças também que surgem por esse modelo, né, de sistema que a gente depreda, né, danoso para o meio ambiente. Então, tudo isso é um reflexo das nossas ações, né, de nós seres humanos está agindo de uma forma realmente inadequada dentro da nossa grande casa, que é o planeta Terra. Perfeito, professora Vanessa, é isso aí. E quando a gente olha para essa figura, a impressão que eu tenho é que as indústrias é que determinam o que seria a sustentabilidade, né? Porque parece que muitas delas não seguem, né, gente? Isso. Não seguem as premissas aí da sustentabilidade, né? Então, que é aliar o desenvolvimento econômico com as práticas ambientais adequadas, né? E também juntando o social, né, com isso. Então, bem preocupante, né, tudo isso que a professora Vanessa falou pra gente aí. E seguindo, temos uma charge aí. Joga na tela, Billy, por favor. Olha só, vamos ler aí. É uma repórter perguntando para um deputado, um vereador, algum político, né? Então, o nobre parlamentar é adepto da economia verde? Aí ele fala, claro. E no outro quadro, ele sai com uma sacola cheia de dinheiro, né? E são as verdinhas, né? Quem já ouviu falar? Quando a gente fala de dinheiro, né? E principalmente dólar, né? As pessoas chamam, são as verdinhas, né, gente? Então, a gente vê que a economia verde aí, na cabeça desse parlamentar, está um pouquinho deturpada. O que é isso, professora, deturpada, né? Ele está entendendo errado ou está se fazendo, né, professora? Exatamente, O né? negócio... A gente vive dentro de um sistema aí capitalista, né? E a gente sabe que uma das premissas, né, a lógica capitalista, ela vem aí dessa questão do lucro, certo? E como a gente sempre trabalha, né, é importante a gente visar o nosso desenvolvimento econômico. É muito importante isso, né, gente? A economia é aí um fator muito essencial para um país, para uma nação. Porém, a gente não pode esquecer, né, que existe o ser humano que vive dentro daquele sistema, né, nas nossas relações e o meio ambiente. Então, a sustentabilidade, né, essa preocupação com esse modelo aí da lógica capitalista de lucrar, aumentar o processo industrial, aumenta a poluição, aumenta todo esse desgaste que a gente está das últimas décadas, né, ocorrendo aí dentro do planeta. Então, começa a alguns movimentos, né, dizer assim, não, vamos frear isso aí, né? A gente precisa mudar esse olhar, a gente precisa ter um olhar mais sensível, se conscientizar que a gente vive uma crise ambiental e se a gente continuar com esses padrões que a gente vem levando, a gente não vai durar muito não, né? Aí a gente vai ter mais pandemias, por exemplo, né? A gente vai ter mais processos que vão dificultar a nossa convivência, né? A sobrevivência dentro do planeta Terra, assim como algumas espécies que já estão ficando extintas, né?
que a gente fala muito, e vocês escutam falar isso nas aulas de ciência, por exemplo. É verdade. Então, gente, como a professora Vanessa falou, né, a economia é muito importante para um país, né, para qualquer país, né? Então, mas essa economia, ela precisa ser uma economia que é levada desse modo, assim, né, irresponsável com o meio onde a gente vive? Será que isso é certo? Então, vamos ver esse questionamento aqui, né? Joga na tela, Billy, por gentileza. Olha só. Afinal, quem quer abrir mão do crescimento dos parques industriais, da produção descabida de bens de consumo cada vez mais descartáveis e da exploração da madeira e minérios? Ninguém quer abrir mão disso, gente. Principalmente quem? Os que ganham diretamente com isso, né? É muito lucrativo esse tipo de atividade humana, né? Então, quem é que quer mudar isso porque o meio ambiente? Não, ninguém quer, não é, professora? Exato. Então, e são atividades que impactam diretamente na economia e trazem muito dinheiro. Então, olha só, o capitalismo, ele gira em torno da questão do dinheiro, né, gente? Então, vocês acham que alguém vai querer acabar com esse sistema que já está, né, ali funcionando bem, né? Se você olhar por um lado, pode até estar funcionando bem, mas olhando pelo lado da gente aqui, né, como seres humanos viventes nesse planeta, não está nada bem, tá? Tá um negócio bem complicado. Então, ó, sem essas mudanças, né, nenhum problema ambiental vai ser resolvido, tá? Então, continuando aqui, ó, mas existe essa proposta aí, né? Quem disse pra gente que não podemos fazer um casamento aí, né, entre crescimento econômico e responsabilidade ambiental? São duas coisas que são compatíveis, sim, desde que a gente consiga colocar, né, em prática, né? Toda mudança é complicada, né? Vocês já devem ter passado por alguma mudança na vida de vocês mesmo, né? Às vezes muda de escola, né? Sai de uma casa para outra e vocês sentem aquela, ai, nossa, é um medo, né? Ou então você fica muito ansioso por conta daquela mudança na sua vida, não é verdade? Mas da mesma forma que a gente como indivíduo sente esse medo, essa ansiedade, né? Em uma escala muito maior, existe uma preocupação, né? Porque as indústrias que já vêm aí de séculos, inclusive, né? Trabalhando da mesma forma, extraindo minério, né? Extraindo combustível fóssil, né? Vocês acham que agora, de uma hora para outra, elas precisam mudar todo o plano, né? Vou extrair o quê? Vou trabalhar com o quê? Olha, gente, isso não é uma coisa fácil, tá? Então, já pensou? A indústria petrolífera trabalha lá, né, explorando bolsões de petróleo nos oceanos e tudo mais, né? Como é que ela vai fazer agora? Ela vai mudar o modelo de negócio todo, não é, Vanessa? Tem essa complicação aí. E está diretamente relacionado com toda a economia mundial. Não é a economia de uma cidadezinha. A gente sabe que é difícil, sabe? Mas não é impossível que se comece aí, né, Vanessa? Exatamente, né? A gente pensar, e por isso que é o objetivo dessa aula, né? Essa questão aí da economia verde, a gente sabe que existe algumas críticas em relação a isso, né? Mas a abordagem da economia verde é justamente isso, né? Diminuir o impacto das atividades econômicas, né? De exploração dos recursos naturais sem comprometer o nosso meio ambiente, os nossos recursos naturais, né? Uma forma que a gente possa ter um modelo aí mais eficiente, né? Mais poderoso, que possa unir o desenvolvimento econômico com a questão ambiental. Mas a gente sabe que dentro dessa perspectiva, né, da lógica do lucro, do sistema capitalista do qual a gente está inserido, muitas vezes isso tem um desvio, né? E aí acaba, no final das contas, né, o resultado final não sendo de fato essa preservação do meio ambiente, mas sim só a visão do lucro, né? A visão capitalista. Exatamente. E é importante pensar de fato, né, gente, que
estamos num modelo de desgaste, de esgotamento, né, dos nossos recursos naturais. Perfeito. Gostei muito desse termo, né? Estamos no modelo de esgotamento de recursos naturais. Não tem outro modo de definir isso, tá? Pode até parecer batido, mas não é, gente, porque quanto mais a gente fala, é porque o negócio tá precisando mesmo, né? Que as pessoas incorporem isso, que as pessoas entendam que é isso que acontece, porque parece que muitos não acreditam, né, no que está acontecendo. Mas, enfim, a gente está falando aqui de economia verde, né, que é justamente uma proposta, né, para poder ter outro caminho, para mudar um pouquinho essa realidade aí, né. Então, essa economia verde, olha só, o que é essa economia verde? É essa alternativa ao modelo econômico dominante, que é o capitalismo, né? O modelo econômico dominante que visa o quê? O lucro, né? A produção, né? A gente vai até ver isso um pouquinho mais na frente. Então, a economia verde, gente, ela surgiu em 2008, né? Nesse programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi que começou-se a falar na economia verde, tá? E aí, quais são os objetivos, né? O que é essa economia verde no final das contas, professora? Veja aí, joga aí na tela, Bíblia, por gentileza. Conjunto de ações. Então, essa economia verde é um conjunto de ações. Qual é o objetivo? O que ela visa, né? Qual é o objetivo dela? Ela tem o objetivo, né, da economia apresentar um crescimento pleno, porque, gente, um país ele precisa de uma economia a pleno vapor. Precisa sim. Ninguém está discutindo isso, né? Mas essa economia, ela pode muito bem girar em torno aí, ó, do bem-estar social. Ela pode estar concentrada aí, né, centrada aí em reduzir os riscos ambientais. Então, ó, a união do bem-estar social, da redução dos riscos ambientais e também conservando o meio natural, né? Então, tudo isso aí é importante, é a base aí da economia verde, tá certo? Então, professora, a economia verde é perfeita, não é isso que a gente está falando, né, professora Vanessa? Mas é uma alternativa e, como toda alternativa, como tudo que é novo, precisa ser discutido, precisa ter uma base bem fundamentada, não é, Vanessa? Exato, tem que ter um detalhamento, né, uma análise muito aprofundada sobre isso. E quando a gente está falando, né, nessa questão de sustentabilidade, quando a gente fala que tem que entender o ser humano também nesse meio, não só nessa perspectiva do bem-estar, enquanto assim, o ar que eu respiro, a água, mas também, exatamente, quando a gente está falando, por exemplo, de desigualdade social, pobreza, fome, isso tem a ver com a crise ambiental do qual a gente está inserido, né? E dentro dessa perspectiva aí do capitalismo, que a gente sabe que vocês inclusive estudaram, né, durante essa semana lá na geografia, a gente falando de modos de produção, né? Em outras sociedades mais antigas, existia aquele modo de produção mais coletivo, né, onde se extraía ali da natureza, mas também, né, era um sistema que não era tão complexo, vamos dizer assim. E a gente, na sociedade de hoje em dia, a gente está numa sociedade muito mais complexa. O crescimento populacional aumentou, a inserção, né, de tecnologias, né, tecnologias são técnicas que vão sendo inseridas a partir da demanda do ser humano ali na sociedade, né? Então, ferramentas e instrumentos foram sendo inseridos dentro da sociedade e aí o desgaste foi sendo grande, né? Porque a gente só foi extraindo da natureza e aí, dentro dessa perspectiva, né, do capital, do dinheiro, a gente não ficou muito preocupado. E eu estou falando a gente enquanto um coletivo, né, enquanto sociedade, porque a gente sabe que quem está desgastando mais são as grandes corporações, as indústrias, né, e tudo mais. Mas a gente, enquanto cidadãos, né, a gente pode trabalhar um pouquinho naquelas nossas pequenas ações que a gente sempre fala para transformar, né, dialogar, a gente conversar aqui, trazer um pouquinho de informação para que a gente realmente possa
ter uma outra visão e também poder alertar, né? A gente poder também cobrar, por exemplo, das autoridades, né? Se engajar politicamente, que essa é de fato a verdadeira transformação, né? Quando a gente conhece e a gente pode ter voz, se engajar, participar ativamente de decisões da nossa sociedade, porque afinal de contas o coletivo é feito, né? A sociedade é feita por todos nós, né? Isso, professora Carol. Perfeito. E eu fico pensando nessa questão da tecnologia, né? Quando a gente fala esse nome tecnologia, as pessoas já imaginam, parece que é uma coisa de outro mundo, uma coisa que é do futuro, não sei o quê. Gente, cada época tem a sua tecnologia ali, viu? Isso. Porque, como a professora Vanessa disse, no início, né, quando os seres humanos, eles trabalhavam mais coletivamente, né? Essa questão até da agricultura mesmo, Isso. quando começou, né? Que era uma coisa coletiva, era para aquela comunidade ali toda que estava assentada naquele local. Então, quando começou-se a agricultura no início, era plantar, todo mundo participava daquilo, e todo mundo colhia, todas as famílias tinham, né? Hoje, como a professora Vanessa disse, a gente já está numa sociedade muito mais complexa, né? Porque aumentou-se bastante aí, né, a população e também as cidades, né, que foram se modificando porque existem tecnologias diferenciadas com o passar do tempo. Então, naquela época, um aradozinho que eles construíssem era uma tecnologia nova, né? Que hoje a gente isso aí não é nada, tecnologia tem que ser uma coisa eletrônica, né? Não, não necessariamente, tá? Então, tudo isso, gente, é o que a professora Vanessa disse, é questão de demanda da sociedade, né? Então, a tecnologia, ela vai avançando por conta de demandas. E isso aqui tudo, ó, que a gente está falando, isso é uma demanda para ontem que isso aconteça, tá? Que os países se organizem, né, e mudem suas políticas, porque isso também isso tudo é política também de cada país, de que tipo de empresa que o país vai aceitar né, para trabalhar, para se fixar no seu país, né? Então, isso tudo também faz parte da questão política. Isso não é só as indústrias, né, que têm dinheiro, mas a indústria pode até ter dinheiro, mas se os países permitem, vai continuar do mesmo jeito. Então, a gente volta para aquela figura lá do começo, né, onde as indústrias ditam o que deve ser feito, né? Como é que é a sustentabilidade na realidade, né? Então, pronto. Olha só. Então, em vez da gente continuar, né, professora Vanessa, já está chegando ao fim dessa aula de hoje, que foi muito boa, teve um debate muito bom. Então, vamos nos despedir, professora? Exato. Esse alerta aí. É importante que a gente tenha políticas públicas mais eficientes com a sustentabilidade, né? Que é essa questão aí. Desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente e do ser humano também. Preservar esse indivíduo que precisa, que também é natureza e convive nesse mesmo meio, né? Que bom estar aqui nessa aula, foi uma aula maravilhosa, bem gostosa. Beijo para vocês, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Então, lembrem desse tripé aí, né? Então, ó, desenvolvimento econômico, né? O meio ambiente preservado e também justiça social. Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.